Paulinelli. Eu vou passar a palavra para o nobre deputado Eduardo Bolsonaro. Bom dia a todos. Presidente, Tereza Cristina, peço desculpas à doutora Daniela, não pude estar presente aqui para ouvir a palavra de Vossa Excelência, deputado Luiz Nishimori, e também ao outro convidado, o senhor Alisson Paulinelli. Li aqui uma breve biografia, não, um breve currículo do senhor. Vi aqui que o senhor foi ministro durante o governo Geisel. Parabéns, o senhor faz parte de ter pujado nessa economia da 46ª economia do mundo para a 8ª, inclusive com a criação da Embrapa. Muitas vezes os deputados aqui da casa esquecem desse regime, como, por exemplo, quando foi aqui prorrogada a Zona Franca de Manaus, uma criação do governo militar também. Sei que esse não é o tema que estamos tratando aqui, mas sim dos defensivos agrícolas ou tão demonizados, agrotóxicos. E eu acho engraçado, porque aqueles que ficam demonizando, falando horrores, defensivo agrícola, empresário quer o lucro, dane-se a saúde dos outros, etc. e tal, aí vão os produtores agrícolas e criam o transgênico. Aí começa, não, mas o transgênico dá câncer, etc. e tal, e no final das contas, quando a gente vê, a gente aqui, um país com território, mão de obra, riquezas minerais, tem tudo para ser expoente, a gente vai estar importando daqui a pouco milho da Inglaterra ou da Noruega. E aí o pessoal não vai falar nada. Mas, enfim, eu tenho uma pergunta aos senhores. Hoje eu embarco para Israel, um lugar no Oriente Médio, que é conhecido por ter quase nenhum recurso natural. E como eu não sou da área, minha área policial, o pouco que eu sei da agricultura de Israel é que é uma agricultura pujante. Conseguem ali fazer nascer produtos agrícolas da rocha, entre aspas. Eu queria saber dos senhores se existe, é o de conhecimento dos senhores, alguma tecnologia que eles aplicam lá em Israel que a gente poderia aplicar aqui no Brasil para, de repente, melhorar a situação dos produtores que sofrem com secas, os ditos mais humildes ali do interior do Nordeste, do Cerrado, se a gente tem condição, ou até se a gente já tem uma tecnologia no Brasil para aplicar para esse tipo de produtores. Um outro ponto, o senhor Alisson, ele disse, é impossível de se manter a agricultura no mundo sem os defensivos agrícolas. E a pergunta que eu faço aos senhores é exatamente essa, também direcionada à doutora Daniela, que eu não tive a oportunidade de ouvir. Há condição de mantermos uma segurança alimentar no Brasil baseado apenas na agricultura dita orgânica, sem os defensivos agrícolas? Na minha visão leiga eu já tenho a resposta, mas queria que os senhores me dissessem um pouco mais com relação a isso. E encerrando aqui, se o governo de fato, o governo brasileiro, estivesse pensando na segurança alimentar do país, na saúde do consumidor, não teria editado uma instrução normativa do Ministério da Agricultura no começo de 2014. Instrução normativa essa que prevê a importação de bananas do Equador. O Equador faz uma pulverização até 6 vezes maiores do que as nossas plantações de banana aqui no Brasil. Inclusive, essa importação de banana é para o CEAGESP, o meu estado ali de São Paulo. E o Vale do Ribeira, em São Paulo, a 150 quilômetros do CEAGESP, tem banana sobrando ali e não tem para onde escoar esse produto. E por que a gente está importando banana do Equador? Eu sei que a razão disso é ideológica e eu espero que a gente pare de fazer negócio apenas com países alinhados ideologicamente com o Brasil. Essa é uma grande bronca que eu tenho com relação ao governo Dilma e ao Foro de São Paulo. Então eu espero que o próximo presidente que venha assumir, para que ele faça uma economia de mercado. Se o mercado quiser consumir transgênico, problema dos consumidores. Se o mercado quiser consumir produtos agrícolas orgânicos, problema dos consumidores. Eu digo, eu tenho preferência pelo orgânico. Agora, nem todo mundo tem condição de pagar por um produto orgânico. E aí, vamos deixar o pessoal passando fome? Então, deixo essas duas perguntas, gostaria de ouvir a resposta dos senhores com relação a Israel, aos transgênicos, e saber se tem alguma tecnologia que já é utilizada em Israel que a gente pode trazer para melhorar a vida dos brasileiros aqui. Muito obrigado. Obrigado. Presidente, me permite um minuto, só Sim. para uma consideração? Enfim, obrigado pela gentileza. Doutora Daniela, em determinado momento a doutora citou o capitalismo. O capitalismo é a resposta para os seus anseios. Se não houvesse mercado para consumir o produto orgânico, não haveria pessoas para produzir.
Então, na verdade, o capitalismo ele não é um bicho voraz que procura, a troco de câncer, enfim, acabar com a população na Terra em troca do lucro. Não é isso, é exatamente o contrário. No dia que o mercado de consumidores orgânicos for maioria será também a produção de produtos orgânicos, se assim nós tivermos tecnologia. Então, a resposta está no capitalismo. A resposta não está, por exemplo, numa cultura socialista. Porque eu preciso ter um estímulo. E esse é o principal problema dos países ditos socialistas, né? Ou esse viés que nós temos hoje com o PT no governo. Em troca de um bem maior, de um dito Estado igualitário, do qual nunca se chega, as pessoas querem sacrificar o sistema capitalista, que é o único sistema que gera estímulo para a produção. Sem estímulo à produção, realmente a gente não vai produzir nada. Vai acabar tendo economias falidas, como a da ex-União Soviética, como a de Cuba ou a da Coreia do Norte.